Sejam muito bem-vindos. Ainda não vou aguardar um pouquinho aqui para que as pessoas possam entrar. E, gente, eu nunca fiz live no YouTube, é a minha primeira live no YouTube. Não sei se é que nem no Instagram, vamos ver. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ser firme não é ser dura. Mas quem nunca aprendeu firmeza vira agressiva. E a gente vai falar sobre isso. E existe aí um fio muito sutil, né, entre você ser firme e você ser agressiva. E geralmente pessoas que se reprimiram muito, pessoas que de alguma forma viveram ou passaram por algum conflito com figuras de autoridade, acabam ou reprimindo demais e nunca se expressando, ou explodindo demais. E aí o objetivo é aquele de encontrar uma via no meio, uma estrada do meio, que não seja nem se reprimir e nem explodir o tempo todo. Porque é isso que acaba acontecendo. E a gente acaba saindo de um extremo a outro. Então, pessoas muito reprimidas, quando aprendem a colocar limites, passam para o outro extremo, aonde elas conseguem se impor, se posicionar, e em um primeiro momento, às vezes, de uma forma mais agressiva, porque é pelo extremo que a gente se movimenta. Então, de tanto ser reprimida, de tanto ser submetida a fazer algo que eu não gostava, hoje eu me imponho, hoje eu faço o que eu quero. E aí, às vezes, a gente acaba indo, né? Não às vezes, a gente acaba acessando esse extremo para conseguir fazer esse movimento e se encontrar no meio. Então, essa live é para você que muitas vezes ou reprime ou explode, né? Nesses dois casos aqui. E geralmente é muito comum chegar até mim mulheres, principalmente mulheres, que são consideradas grossas e agressivas. Até porque, não porque sejam sempre grossas ou agressivas, mas porque de alguma forma, às vezes, essa forma também de se posicionar na vida, às vezes, para quem não vive na própria integridade ou para quem de alguma forma não consegue lidar com a honestidade, com a sinceridade do outro, acaba lendo isso como agressividade, mas nem sempre, ou ser grossa, mas nem sempre significa que você está sendo grossa, né, ou grosso. Às vezes é o outro que não sabe lidar com isso também. Aí vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E aí eu tô fazendo aqui essa introdução, eu tô vendo que vocês estão entrando aí, eu tô muito feliz de verem vocês aqui. Já deixem o like de vocês, isso me ajuda muito aqui no canal, eu tô começando aqui agora no YouTube. E se você não me segue no Instagram, vai no Instagram, que lá no Instagram tem muito conteúdo legal para vocês verem. E oi, Flavian, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Fico muito feliz, gente, estou vendo vocês aqui. E então é isso. Então aí é a gente se ajudando, eu estou trazendo aqui um conteúdo de valor para vocês bem legal, que vai ajudar bastante. Então vocês deixando o like, vocês dividindo aqui, vocês também me ajudam. E eu não sou nada sem vocês, né? Então assim, e é isso. Fico muito feliz. Tem bastante gente. Que legal, fico muito feliz. Então, para quem está chegando agora, já que o pessoal começou a chegar agora, eu estou falando aqui, gente, sobre as dores da autoridade. Muitas vezes a gente acaba vivendo, né, esse conflito em relação a figuras de autoridade. E eu estava falando um pouquinho sobre isso. E pessoas que vivem esse conflito, elas passam do reprimir ao explodir, né? Passa de um extremo a outro. E aí o objetivo é que a gente aprenda a lidar, né, com as nossas emoções, a reconhecer os nossos gatilhos, para que a gente não saia desses extremos. Para que de alguma forma, principalmente pessoas que são consideradas explosivas, né? Por que que você explode?
Alguém aqui se reconhece como uma pessoa que às vezes os outros falam, você é difícil de lidar, você é uma pessoa explosiva. Às vezes não é que a pessoa ela seja necessariamente explosiva, ela só não sabe lidar, não está sabendo lidar, né? Ou você não está sabendo lidar com o seu emocional, né? Não adquiriu ainda uma inteligência emocional para não se deixar levar pelos seus gatilhos, né? E que muitas vezes fazem ou que você se reprima ou que você exploda. E quanto mais a gente se conhece em profundidade, quanto mais a gente se acolhe, né, e olha para as nossas dores, reconhece os nossos gatilhos, porque a gente não vai deixar de sentir, nós vamos sentir. O que vai fazer a diferença é o autoconhecimento a respeito desse sentir. Com você, boa tarde, aqui é o Mirante, ele também de Santa Catarina, mas eu tô de férias, eu sou de... Gente, eu tô com a câmera ligada, deitada assim, porque depois eu quero deixar o vídeo gravado. Essa live ela vai ficar gravada. Se eu estivesse gravando em pé, aí depois não ia estar no formato do YouTube. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho aí. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. E aproveitei para enviar a live para alguém que possa se beneficiar, tá, desse tema aqui. Então, gente, eu quero que vocês me respondam. Alguém aqui se identifica com alguma coisa que eu trouxe a respeito dessa questão do ser firme ou ser agressivo ou agressiva? Coloca frontal. Enfim. Alguém está se reconhecendo aí? Isso aqui que eu tô trazendo, que eu tô falando. É só vocês deitar o celular, gente, porque depois fica mais fácil pra mim deixar gravado, até pra quem não conseguir assistir agora. Se ficar muito difícil eu viro, mas se vocês conseguirem virar aí o telefone, que aí já fica no formato. Eu tô fazendo esse teste aqui, tá? Eu vou fazer outras. Então eu quero que vocês reflitam, né? Que vocês se percebam, né? Vocês já foram chamados de grosso ou grossa? E talvez não é que você seja grosso ou grossa, talvez você não tenha aprendido a simplesmente ser uma pessoa firme, se posicionar de uma forma firme por conta das suas dores, né, e dos seus traumas. E tudo isso, na maioria das vezes, vem de um conflito com a autoridade. E às vezes a gente acaba confundindo autoridade, isso aqui é uma coisa, né, muito, muito importante que eu vou trazer aqui agora, às vezes a gente confunde autoridade com autoritarismo. Autoridade com autoritarismo. E é muito importante que a gente ressignifique isso dentro da gente, porque são duas coisas completamente diferentes. Então, autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. Então, se você teve um pai ou uma mãe autoritária, você pode estar vivendo esse conflito, né? E a base do meu trabalho vem da ressignificação dessas dores da autoridade, dessa questão, né? Autoridade e autoritarismo. Por isso que eu tô falando sobre isso. E já já vocês vão entender, tá? E aí é legal vocês se perceberem também, já já vai fazer sentido, tá? Tudo que eu tô trazendo. Se você... Enfim. E eu quero muito ouvir vocês. Ok, você não vai mudar, vou sair. Ok, você não vai mudar, vou sair. É que fica melhor pra deixar gravado. Vocês não conseguem, se vocês virar, deixar deitado? Só acho que todos também vão. Por quê, gente? Não. Se vocês deitarem o celular, não é a mesma coisa? Ou não tem como? Só pra mim entender, eu nunca fiz live no YouTube, gente. Então vocês precisam me ajudar também aí. Tenham paciência comigo. Mas... Enfim, eu achei que desse pra deitar aí. Então, quando a gente vive, né, esse tipo de conflito, a gente acaba... Eu não tenho problema nenhum, não. Miranda disse que não tem problema. Então, gente, se vocês tenham paciência, vamos fazer esse teste. Qualquer coisa da próxima vez eu deixo em pé. Mas vamos fazer esse teste.
deitem aí o celular, fica até maior a tela para vocês. E vocês podem ver o cenário todo. Não tem muita coisa ainda, mas... Então, quando a gente, voltando aqui para o foco da nossa live, porque o conteúdo é bem profundo, e eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou trazer, a gente falou sobre essa diferença entre autoridade e autoritarismo. Inclusive, eu tenho um programa intensivo onde a gente aprofunda muito a respeito dessa questão com autoridade, mas agora que eu não vou falar muito sobre esse programa. E quando a gente vive esse tipo de conflito, é muito comum que a gente tenha muita dificuldade de se posicionar na vida. Por que a gente tem dificuldade de se posicionar? Porque, de alguma forma, é como eu falei antes, ou a gente está se reprimindo ou a gente está explodindo. Porque a gente não tem um posicionamento assertivo, então a gente acaba passando pelo que a gente não é, a gente acaba dando uma impressão diferente do que a gente gostaria, porque a gente não está se entendendo, a gente está vivendo um conflito, uma guerra interna por conta dessas questões aqui com a autoridade, e a gente não está conseguindo ir para a vida de uma forma segura, porque nós não nos sentimos seguros em nós mesmos, por conta desse tipo de conflito. Então é algo que precisa ser olhado, aprofundado, tratado quando necessário, né, por camadas aí. Não sei se vocês conhecem a metodologia humanoterapeuta. Eu sou humanoterapeuta, psicanalista e espiritualista, já trabalho há alguns anos com isso, e em alguns momentos cabe um bom tratamento, né, em um nível energético, vibracional, espiritual profundo, porque às vezes só com a mente não resolve. Então às vezes a gente já entendeu tudo com a cabeça, mas o trem não anda. Então é aí aonde entram os tratamentos. Então, inclusive no meu programa intensivo, a gente tem, não no programa, mas uma parte dele, a gente tem a parte do tratamento, né? Então é ali onde você tem algo mais completo, né? Então, por enquanto, a gente está trabalhando esse mental, que também não deixa de ser importante. Então, assim, é como se a gente nunca tivesse aprendido a ter uma firmeza na vida saudável, né? A ter esse posicionamento assertivo. Então a gente está sempre oscilando entre esses dois extremos. Então, ou a pessoa engole tudo, ou a pessoa explode. Eu, por exemplo, Lucy, já passei pelos dois extremos. Então, eu já fui aquela pessoa que se reprimia muito, que não se expressava, que não falava, que não conseguia abrir uma câmera para gravar uma live, que não sabia se posicionar, colocar um limite, ter uma conversa adulta, morria de medo, e passei para o outro lado, onde eu agredia, literalmente, mas não agredia literalmente, mas eu era muito agressiva, então tudo para mim era um motivo de discussão, e todo e qualquer sinal que eu associava a uma invasão ou a um abuso, que às vezes nem era, eu já estava na defensiva. E é muito comum que chegue isso para mim em sede terapêutica, tá? Então, a pessoa que está na defensiva. Então, você acaba vivendo uma vida muito contraída, né? Não flui, é tudo muito difícil. Então, aí você acaba sempre estando no embate, né? E quando a gente vive nesse embate, é como se a gente se tornasse quase como o próprio agressor, aquele que um dia foi autoritário, nos agrediu, né? Porque aí pode ser que você já tenha passado por algum tipo de violência física ou violência psicológica na sua infância, e aí que é parte desse conflito também com a autoridade, né? E essa questão aqui dessa confusão entre autoridade e autoritarismo. Então aí você sai da repressão e vai para a explosão e começa a reagir sempre de forma reativa, e tudo acaba parecendo uma ameaça. Só que isso não é vida. A gente não vive, né? A gente está sobrevivendo. É isso que acaba acontecendo. Vocês já prepararam o chá de vocês, o café de vocês, ou o aperitivo de vocês? Precisava de um pouquinho de água aqui. Então, assim, você que é mãe, você que às vezes lidera uma equipe, você que sustenta a casa, o negócio, a rotina, mas às vezes você está até num cargo importante, numa posição, numa função importante, e você sabe que precisa ter mais pulso,
não necessariamente ser autoritária também, mas ter esse posicionamento assertivo e não consegue, né? Quantas pessoas aqui podem talvez não se sintam assim aí na própria vida? Ou com os filhos em casa que não conseguem ter pulso, não conseguem se posicionar, acha que vai estar errando ou de alguma forma maltratando ou de alguma forma que está no trabalho e não consegue ir ali se posicionar, falar o que precisa, às vezes ter essas conversas difíceis, né? Às vezes a gente acaba tendo muita dificuldade de lidar com o conflito por conta do conflito interno que se instaura, que a gente vive, e a gente não consegue lidar com o conflito externo. E a vida é feita disso, de conflitos, de conversas difíceis. Adultos têm conversas difíceis. Então a gente... E nessas conversas difíceis, muitas vezes é onde a gente precisa lidar com o nosso desconforto. E a gente cresce no desconforto. E muitas vezes tudo aquilo que a gente evita é justamente aquilo que a gente precisa fazer. Para ter um posicionamento, para ir para a vida, para sair do lugar. Tá fazendo sentido para vocês? Alguém está se identificando? Você é mulher? Eu sou uma mulher trans, uma mulher transgênero. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Sou uma mulher transgênero. Vivo na condição de mulher transgênero, não tenho problema algum de falar isso. E esse foi um dos motivos pelo qual eu trabalho com o que eu trabalho, porque o meu desejo é ser voz para pessoas que não conseguem, né, colocarem a própria voz no mundo e ajudá-las a alcançar o próprio potencial, porque por conta da minha condição eu me calei por muito tempo e a gente não tem que impor quem a gente é no sentido a goela abaixo para as pessoas, isso é uma coisa que eu aprendi, porque as pessoas nos respeitam a partir do exemplo. Então é no dia a dia, é da forma como a gente se posiciona, como a gente reage. Essa é a melhor forma de ter o respeito das pessoas. Não é na agressividade, não é na loucura, não é na imposição forçada, né? Então, assim, eu posso ser uma pessoa firme, posso ter uma forma incisiva, né, no meu posicionamento, em certos momentos para me posicionar, mas eu não preciso me tornar agressiva. E é justamente sobre isso que a gente está falando aqui. Sim, está fazendo muito sentido o que você está dizendo, admiro a sua força e posicionamento. Kathleen Dias, seja muito bem-vinda, meu amor. Fico muito feliz, tá, com o seu comentário. E muito obrigada por estar aqui. E é isso. Então, assim, eu paguei um preço muito caro, né, para ser a pessoa que eu sou hoje, né, para alcançar a força que eu alcancei. Eu já me calei muito. Como eu falei para vocês, eu não conseguia abrir uma... Tipo, para mim era muito difícil fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Hoje já não é mais. E, assim, já faço com naturalidade. Mas já foi muito difícil ter conversas difíceis, me posicionar, colocar limites. As pessoas sempre passavam por cima de mim porque eu não conseguia realmente me posicionar, né? Ter um posicionamento assertivo, firme, não agressivo, né? Que é justamente isso que a gente está conversando aqui. Só que quando a gente vive, né, esse conflito com a autoridade, processos abusivos, abusos físicos, psicológicos, de alguma forma, quando o nosso espaço é violado, a gente é como se a gente aprendesse de alguma forma que isso é normal. E aí, quando a gente precisa se posicionar em uma idade mais adulta, a gente não consegue. E aí, em um certo momento, a gente vai para o outro extremo. E o risco é que a gente se torne agressiva, às vezes grossa, né? No sentido que tem pessoas que podem achar... Porque quando você aprende a ter um posicionamento assertivo, quem não tem maturidade emocional pode ler isso como grosseria, mas não necessariamente seja que não necessariamente você foi grossa, você pode ter sido honesta e sincera. Mas às vezes, quando a gente está num conflito muito grande, que a gente sai de um extremo de repressão e vai para o outro, aí pode ser que sim a gente seja. Então, seja grossa no sentido porque não aguento mais, ninguém mais invade o meu espaço.
E aí a gente precisa aprender a se calibrar e ir para essa via do meio, né? Que é um pouco do que eu falei lá atrás. E, e assim, porque tem até uma experiência recente de uma minha assistida, que é como eu chamo as pessoas que eu atendo, né, em sede terapêutica, que nós trabalhamos muito essa questão do posicionamento. Eu vou trazer aqui porque eu acredito que possa ajudar vocês, tá? Um estudo de caso aqui, um exemplo. E tem tudo a ver com o tema da live. Essa querida, essa pessoa querida no sentido que eu gosto muito dela, e a gente acaba sempre se afecionando, né, aos nossos assistidos, enfim, os pacientes. E a grande dificuldade dela sempre foi ter conversas difíceis, se colocar. Então ela passou por essas fases aqui de um extremo ao outro e hoje ela consegue, né, se posicionar. Ela viveu uma experiência recente onde ela precisava comunicar um desconforto que ela teve em relação a uma pessoa específica do convívio dela, onde essa pessoa acabou desrespeitando porque disse uma coisa por outra. Então, alguns anos atrás, o estímulo, a tendência era que ela entrasse na defensiva e atacasse a outra pessoa, trazendo algo de pessoal, ou seja, dizendo para o outro que ele, vamos dizer, era mentiroso, ou fala uma coisa e faz outra no sentido levando isso para o pessoal. Mas o que ela fez? Ela se posicionou, expressou o sentir dela, que algo tinha sido dito e que não se concretizou daquela forma, e que ela buscava clareza até para compreender melhor o que estava acontecendo, no sentido, teve essa predisposição para ter uma conversa difícil com essa outra pessoa. E em nenhum momento ela foi agressiva, mal educada, né, em um bom tom, calmo, porque ela já estava reconhecendo, né, ali um gatilho que já não a dominava mais. Então, assim, ela se sentiu desrespeitada, o gatilho era ela estava relacionada a esse se sentir desrespeitada, porque a pessoa, ela perguntou para a pessoa quando que algo ali seria realizado. Eu não vou entrar nos detalhes porque é algo pessoal dela. E tinha um evento que tinha que acontecer e ela que estava na responsabilidade de uma outra pessoa para resolver ali algumas coisas em relação a esse evento, para vir, enfim, em relação a um trabalho. E aí ela se comunicou com essa outra pessoa e perguntou quando que seria realizada ali uma determinada coisa. E a outra pessoa deu uma data, explicou, falou que ia ser em determinado dia, uma determinada data, e aquilo não se concretizou mais de uma vez. E isso ativou um gatilho nela, ou seja, ela se sentiu desrespeitada. Poxa, a pessoa está me falando uma coisa, nas atitudes está fazendo outra, isso é uma falta de respeito. Só que aí ela buscou clareza. Então ela chegou na pessoa e falou, olha, como foi dita uma coisa por outra, e de alguma forma eu gosto de clareza, eu gosto de esclarecer, de ter clareza sobre as coisas, e até porque não importa como você desenvolva aqui, o que vai ser desenvolvido, mas eu prefiro que você me fale a verdade, né? Se isso vai ser realizado nesta data, ok, se não, não. Mas o que é? Simples assim. E ela se posicionou de uma forma tranquila. A outra pessoa recebeu isso mal, e porque não estava pronta para essa sinceridade e talvez não esteja acostumada a ter conversas maduras. E a pessoa falou, olha, eu não tinha prometido nada, não tinha te garantido nada, né, contratualmente, e que fique claro, enfim. E aí, naquele momento, a pessoa também disse que achou que ela tinha sido grossa por ter expressado aquilo. E aí, de alguma forma, não assumindo uma responsabilidade sobre aquilo que tinha sido dito. E ainda se desfazendo totalmente da responsabilidade. Mas, a partir daquela conversa, ficou tudo claro. É uma pessoa que não estava assumindo a própria responsabilidade e ela tinha o costume de assumir a responsabilidade do outro. Ali, ela deixou de alimentar um padrão antigo, né? Teve a conversa difícil
E, inclusive, ela falou, olha, não, eu não tinha intenção de ser grossa, a minha intenção era esclarecer isso por respeito a mim mesma, por respeito às pessoas do meu convívio, inclusive você. E, enfim, e falou, né, conversou ali como uma pessoa madura. Só que às vezes as pessoas não conseguem ter conversas maduras, porque tá todo mundo na criança, todo mundo, né, infantilizado por conta de conflitos que vivem, né, com a própria autoridade e outros conflitos. Então, assim, eu trouxe esse exemplo, né, para que vocês, né, para vocês verem a evolução, né, de quando uma pessoa consegue ter um posicionamento firme, assertivo e não necessariamente precisa ser grossa, mal educada. Em alguns contextos pode ser que, né, eu acho que se você tem um posicionamento interno, você não precisa chegar a ter um posicionamento extremo no externo. É um posicionamento que começa dentro, que chega antes que a gente fale. Né? Então, por isso a importância do autoconhecimento e de se conhecer em profundidade. Então, assim, ela antes não conseguia. Para ela era muito difícil. E hoje ela consegue. E o que acontecia com ela? Ela se sentia em culpa de se posicionar. Então, o que ela fez hoje era um motivo de culpa lá atrás. Hoje ela se orgulha, porque ela se respeitou. Então, por mais que o outro não goste da verdade, não goste da honestidade dela, não goste que ela seja sincera e busque conversar, esclarecer, esse é um problema do outro. E aí é onde cabe o outro olhar para essa imaturidade emocional de não conseguir lidar com a verdade. Mas ela foi verdadeira, principalmente com ela mesma. Né? Então ela não se adaptou ali a algo que estava sendo imposto, alguém que não estava querendo assumir a própria responsabilidade ou de alguma forma, talvez não tenha nem consciência. Eu não quero trazer aqui um julgamento, tá? E é sobre isso. O que vocês estão achando aí? Vocês estão gostando da live? Então, tá fazendo sentido aí? Tá caindo alguma ficha para vocês? E eu vou trazer aqui uma surpresa, um presente para quem ficar comigo até o final. Tá? Então, dito isso, o que é firmeza de verdade? O que é posicionamento assertivo? Para você ter um posicionamento assertivo, você não precisa levantar a voz, gritar. Você não precisa humilhar ninguém. Você não precisa bater de frente, tá sempre no embate. Você não precisa controlar as situações, porque às vezes o que acontece, a gente entra em uma necessidade de prever a reação do outro. E aí a gente vai se comportando com base na emoção do outro. E muitas vezes quando você é sensível, você está percebendo o ambiente, se o outro não está bem ali emocionalmente, você já muda a sua forma de posicionar com base no que com base na emoção do outro. A gente acaba quando a gente vem de um lar emocionalmente imaturo, quando a gente vem de um conflito com a autoridade, né, em relação a essas questões aí que eu já falei para vocês, a gente acaba se modulando a partir da reação do outro. E quando a gente se modula a partir da reação do outro, a gente não se reconhece, não se valida, a gente sai da gente. Acabou a luz. Por isso que muitas vezes... Gente, espera aí um pouquinho, vou ligar a luz aqui. Voltou. Tive que ligar a luz aqui em cima. Ai, meu Deus, a minha highlight caiu aqui. Enfim. Mas é isso, né? Então, quando a gente cresce em um lar disfuncional, a gente acaba se modulando a partir da reação do outro. Deixa eu ver aqui o comentário. Como sair desse aspecto infantil de se posicionar? Faço terapia, mas ainda me sinto mal em meus posicionamentos. Kathleen. O primeiro passo é você não se julgar por isso.
É você não querer se livrar disso. Eu já fiz muito isso, tá? E quando a gente entra nesse lugar, é como se a gente... Realmente a gente entra numa luta com nós mesmas, com nós mesmos. Então, assim, já que você está reconhecendo isso, é muito bom. E aí a gente precisa, aos poucos, ir desenvolvendo, né? Primeiro desconstruir, né, os nossos pais internos, os autocríticos, que a gente acaba, né, tendo e sendo com nós mesmos, nós mesmas. Então, assim, é você perceber, né, quando você estiver sendo muito... Eu não sei como foi a sua criação, né? Como foi a sua relação com os seus pais. Mas se você começar a... Você já faz terapia, se você entrar num estado de presença, de autopercepção assim profundo, você vai começar a perceber que existem partes suas que às vezes te demotivam, te colocam para baixo, né? Então, assim, e aí é como se você mesma se demotiva, se coloca para baixo e acaba deixando, né, a sua parte criança de alguma forma ou triste, né, ou ela se rebela contra você, que é onde a gente entra numa espécie de revolta. É isso que acaba acontecendo. Então, o primeiro passo é continuar fazendo terapia. Isso é muito importante. E começar a ter esse entendimento, né, a percepção de quando é a sua criança que está dominando a sua vida, né, predominando, porque é palpável isso, tá? Porque às vezes a gente tá presos, né, a gente se prende a uma dor dessa criança lá de trás e sem perceber a gente ainda tá ali identificados, né, com essa dor, né, esperando que, né, o pai ou a mãe resolva ou faça algo que não fizeram, entende? Às vezes pode ser uma coisa grave e não tão grave. Então, assim, o primeiro passo é continuar fazendo a terapia que você já faz, mas às vezes cabe um bom tratamento. Não sei se você já fez um tratamento energético, espiritual, vibracional profundo, né? Porque isso vai te ajudar a tratar todos os registros de memória, de dor, que de alguma forma fazem com que você alimente um padrão de comportamento que seguramente está relacionado às dores que vêm dessa criança, e aí isso dificulta muito, até para você ter clareza a respeito do que efetivamente acontece dentro de você. Faço terapia, ainda me sinto mal em me expressar e colocar limites. Acabo extrapolando nos meus posicionamentos. E pode ser também que você, né, precise dosar, né, e se perceber. No sentido, se você está extrapolando, se você está num outro extremo. Lembra que a gente falou dos extremos? Né? Ou a pessoa reprime ou a pessoa explode. E, então, se você ainda está explodindo, se você está nesse extremo, é porque tem dor. É por isso que eu falei do tratamento. E quando a gente trata, né, não só o mental, porque existem ferramentas específicas para tratar o emocional, o espiritual, e eu não estou falando de nada religioso, tá? Quando eu falo de espiritual, eu falo a compreensão, né, e o tratamento do ser humano como um todo, porque nós somos físico, mas nós também temos um espírito, né? No sentido que não somos só um corpo, né? Então tem o nosso emocional, tem o nosso mental, tem o nosso espírito, tem o corpo vibracional, onde estão os chakras. Não sei se vocês já, né, têm esse entendimento aqui. E aí aqui a gente está aprofundando, indo por um caminho ainda mais profundo. Mas é sobre isso. Então, assim, se você não está conseguindo só racionalmente, né, com a terapia, às vezes cognitiva comportamental, ou só com a psicanálise, ou só com esse entendimento racional, trabalhando a mente, às vezes cabe algo que vá mais profundo. Ok? E aí é sempre perceber que a nossa criança, se ela foi muito reprimida, a tendência é que quando a gente consegue, né, colocar limite, se posicionar, sair desse lugar da repressão, é que a gente não queira sair do nosso prazer.
E o que isso significa? É como se tudo aquilo que gera desconforto, tudo aquilo que de alguma forma nos coloca num lugar de desconforto mesmo, onde a gente precisa lidar com conflitos, lidar com coisas difíceis, desafios da vida, coisas que não são tão confortáveis, a tendência é fugir. A tendência é bater de frente. Porque a criança, ela quer o quê? Ela quer brincar, ela quer a leveza da vida, e não tem nada de errado com isso. Principalmente porque por muito tempo ela pode ter sido reprimida, né? Como no caso de quem sofre esses conflitos com a autoridade. Mas aí é sempre a questão do extremo, porque aí é onde a gente vai para o outro extremo. Então, me reprimiram a vida toda, agora eu só quero o prazer, eu só quero o bom da vida. Mas a vida, principalmente ser adultos, significa lidar com desafios, lidar com conversas difíceis, lidar com coisas que são desconfortáveis. Não significa que são ruins, podem parecer ruins. E aí nesse lugar é onde a gente extrapola, a gente bate de frente, ou a gente não aceita, a gente revolta, entra num estado de revolta, porque a gente não quer voltar para aquele lugar de dor. Mas às vezes não é que a gente vai voltar, é só que a gente precisa aprender a lidar com esse emocional ferido, com esse conflito com a autoridade, né? Faz muito sentido com o que a gente está conversando. Deu para ajudar? Deu para clarear um pouco aí para você? Gente, a minha luz está horrível, mas descarregou a highlight aqui. E aí, a gente falou sobre o que não é firmeza, né? No sentido posicionamento assertivo. E repetindo, não é levantar a voz, humilhar, bater de frente, controlar. Então, o real posicionamento assertivo é dizer não sem culpa, sustentar o desconforto, que envolve o que eu estava falando agora, manter o limite mesmo quando o outro te testa, porque uma pessoa que está acostumada a ultrapassar os seus limites, ela vai sempre... Gente, é ilusão acreditar que a gente muda as pessoas. Ninguém muda ninguém. Tá? Então, às vezes, a gente entra nesse lugar de eu preciso salvar o outro, eu preciso fazer ele ou ela entender. Não. Mude você. Faça por você. Porque a gente precisa se tornar aquilo que a gente deseja. Essa é a verdadeira lei da atração. Não precisar se justificar demais. Né? Então, assim, não tem nada a ver com ser grossa ou agressiva. Então, a firmeza, ela nasce da autoridade interna, né? O posicionamento assertivo, a firmeza, ele nasce da nossa autoridade interna. E a agressividade, né, a reatividade, ela vem da nossa ferida, que ainda está latente. Então, a autoridade não é impor medo, por isso que muitas vezes a gente vive esse conflito e não sabe o que é autoridade e autoritarismo. Porque muitas vezes fomos criados a partir de uma educação autoritária. Então, a autoridade não é impor o medo. É sustentar a verdade. É sustentar a nossa verdade. Então, quando é que eu estou na minha autoridade interna? Quando eu sustento quem eu sou. Quando eu estou na minha integridade. No meu ser. Mesmo que o outro não me aprove, mesmo que o outro não goste, mesmo que o outro me rejeite. Sem que a gente tenha que impor quem a gente é, essa verdade. Senão aí a gente vai para o extremo. Então a mulher que diz sim para tudo e depois reclama sozinha, ela não tá na autoridade dela. A mulher que aguenta por meses calada e um dia explode, tá em um extremo também, não tá se utilizando dessa força da forma que poderia. A líder que fala sorrindo o que deveria falar com clareza, né? No sentido de... E aí depende aqui, né? Então, assim, porque às vezes eu acho legal a gente trazer leveza em determinados assuntos. Então, não necessariamente... Só que, às vezes, ter um posicionamento firme, dependendo do argumento, daquilo que precisa ser dito, não dá para falar com gargalhada, né? Então, assim... Às vezes as pessoas se escondem por trás disso. E aí é tudo um equilíbrio, né? E perceber se a gente está em um extremo ou outro.
E como eu já disse, quando a gente nunca pôde se posicionar, né, na nossa infância de forma assertiva já desde lá, o nosso corpo ele aprende essas duas coisas, ou a calar ou a atacar. Então por isso que são esses dois extremos. Quem foi silenciada vira permissiva, quem foi invadida vira rígida, quem não foi ouvida fala alto demais, grita, aquela pessoa que grita. Então, essa agressividade, ela acaba sendo uma tentativa desesperada de proteger uma essência que nunca foi validada. É uma tentativa desesperada de proteger uma essência que nunca foi validada. E por isso que a gente está sempre inconscientemente buscando essa validação no outro, lá fora. E a gente precisa voltar para a gente, resgatar essa autoridade interna para se reconhecer enquanto tal e não viver dependentes do outro, da validação do outro. Então aí a pergunta que fica é: você tem medo de ser vista como dura ou tem medo de ser desrespeitada? Como aí o exemplo que eu trouxe da assistida. E aí eu quero que vocês falem aí pra mim, gente. Tá fazendo sentido? Como que tá reverberando aí pra vocês? Como que isso mexeu aí com vocês? Então é importante que a gente aprenda qual é o caminho aqui, né? Aprender a tolerar o desconforto do outro e manter o nosso posicionamento, porque aí é a gente se validando, né? E não se modulando a partir de como o outro se sente, né? Diminuir as explicações excessivas, parar de negociar limites que são básicos do nosso dia a dia e sustentar o nosso não mesmo quando o outro tenta manipular. E para isso a gente precisa estar com a nossa autoridade interna bem integrada. Então, ser firme, né, ter um posicionamento assertivo, é a gente continuar inteira mesmo quando o outro não gosta. E não é ser agressiva, não é ir para o extremo. É saber ficar do nosso lado. Nos respeitar. Respeitar o nosso sentir. Porque quando você acessa a sua essência e integra a sua autoridade, você não precisa mais gritar, é como eu falei antes, é um posicionamento interno. A sua presença, ela comunica, sem você falar nada, sem abrir a boca. E isso é nítido. Então é você lembrar de tudo isso aqui quando o seu filho está testando o seu limite, quando o seu parceiro faz chantagem emocional, quando um funcionário ultrapassa o próprio espaço no ambiente de trabalho, quando o cliente desrespeita o horário, como é o seu posicionamento. Porque se você reprime, você vai ficar com aquilo ali, você sabe que você precisa ter um posicionamento assertivo. Se você reprime, a coisa não muda. Vão passar por cima de você. Mas se você explode, você passa pro lado errado, porque aí você também é agressiva e não precisa. Mas aí, para não ser agressiva também, a sua dor precisa estar tratada, porque às vezes tem dores que são muito profundas e intensas, por isso que eu falei do tratamento. Então, em alguns casos, cabe o tratamento até para, aos poucos, isso ir ficando fluido dentro de você, dentro de vocês. Então, nunca é sobre o outro. E eu não tô falando, gente, de coisas que às vezes... Porque ninguém é perfeito. A gente vai ter que lidar... O limite quem coloca é a gente. E ninguém é perfeito, né? Às vezes até a gente pode, né, acabar invadindo o espaço do outro, mas aí a gente se calibrando na vida. É claro que pessoas que foram muito abusadas, reprimidas psicologicamente, emocionalmente, acabam
vivendo isso muito forte, né? Isso é muito intenso. Mas é perceber que é a gente que precisa colocar os limites, ter esse posicionamento, integrar essa autoridade, se reconhecer enquanto tal, até para que os outros nos respeitem, porque às vezes não é que o outro não quer nos respeitar, é porque ou ele não sabe, não aprendeu, é ignorância do saber, ou de alguma forma, às vezes tem quem realmente quer invadir, né, e faz porque quer, mas em ambos os casos é sempre a gente que vai ter que ter esse posicionamento assertivo, integrando essa autoridade e ressignificando essas dores. E agora, eu acho que deu pra gente aprofundar bastante, a gente falou sobre muitas coisas. Me desculpem porque a luz está bem fraquinha aqui, né? A gente finalizou sem luz, mas na próxima ela volta. O importante é que deu para trazer o recado e eu espero que você que tenha ajudado, né? Se essa live aqui valeu a pena, eu peço que você deixe seu like, envie ela para alguém. E se isso aqui gerou valor na sua vida, me ajuda aqui, né, a crescer aqui nesse espaço, nesse YouTube, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos de valor para vocês e para que a gente possa crescer juntos aqui. Então, assim, eu quero finalizar, né, dizendo que às vezes, né, muitas vezes mulheres me procuram, porque a maior parte do meu público são mulheres, tem homens, mas são mais mulheres, dizendo que precisam aprender a se posicionar. É muito comum, né, as pessoas que chegam até mim que têm essa necessidade, né, de aprender a se colocar na vida, a se posicionar, a se sustentar. Mas posicionamento não é uma técnica de comunicação. Lembra quando a gente falou, quando eu trouxe aqui, que é uma coisa que vem de dentro? Então, quando você está bem posicionada, você não precisa falar. Posicionamento é cura da identidade. É curar a forma como a gente se enxerga. É desconstruir as crenças sobre quem a gente é ou sobre quem a gente acreditou ser por muito tempo. Dito isso, se isso aqui fez sentido para você, se você gostou desse tema, se isso te tocou profundamente, e se você tiver o interesse de aprofundar ainda mais todas essas questões aqui, eu quero honrar você que ficou até aqui. Você que assistiu depois, que ficar até o final também vai ser honrado. Porque para receber isso você tem que assistir até o final. Então por isso que eu quero honrar você que ficou até aqui. E eu estou abrindo um processo seletivo para uma sessão de diagnóstico gratuita comigo. São poucas vagas, tá? Não é ilimitado. E assim, para concorrer a essa sessão de diagnóstico, primeiro eu vou explicar como que funciona. Depois eu falo o que vocês precisam fazer. A gente vai fazer um realinhamento. A gente vai conversar. Você vai receber um ajuste de rota, um realinhamento do seu momento atual, para entender, né, o ponto A, o ponto B, né, como sair do ponto A e ir para o ponto B. O que você pode fazer para alcançar um posicionamento assertivo nesse momento, né, com base naquilo que você me trouxer. Cada ser é único, então eu vou te escutar com muito carinho. E a gente eu vou te dar esse ajuste, né, de rota, a gente vai fazer esse realinhamento juntos para você ter clareza a respeito do seu momento, né, o que você precisa, você precisa e o que você precisa fazer para resolver, para melhorar, para se curar. E você vai sair dessa sessão com uma clareza que você antes não tinha. Da mesma forma como você entrou nessa live, eu tenho certeza que você vai sair diferente. Então a gente vai ficar ali alguns minutos juntos, é uma sessão gratuita, tá? Para você participar, é só você escrever diagnóstico aqui nos comentários, ou depois seria legal que vocês fossem no meu Instagram, porque ali a gente pode conversar no direct, ou alguém me ajuda, porque é a minha primeira live no YouTube. Como que a gente faz para conversar aqui no YouTube, além dos comentários, se é possível isso, porque eu ainda não consegui. Para poder enviar para você o formulário, então eu preciso que você me contate,
me envia uma mensagem e aí você vai receber um formulário. Então, no Instagram, as pessoas me enviam pelo direct e automaticamente elas recebem esse formulário. E aí, ali no formulário, você vai responder algumas perguntas estratégicas e esse formulário já é um presente também. Tá? Isso já vai te ajudar muito a ter clareza sobre a sua situação, o seu momento atual. E aí, a partir do seu nível de comprometimento, eu vou perceber se você é adapto ou não para essa sessão de diagnóstico gratuita comigo. Então, não é para todo mundo. Então, você precisa escrever diagnóstico aqui, ou ir no meu direct, ou no YouTube, se você conseguir. Eu não sei como que faz isso, alguém, se puder me ajudar. Ou no meu Instagram. Tem o link do Instagram aqui. Ah, perfeito. Para quem tiver interesse de participar, vai na minha bio aqui do YouTube, acessa o meu Instagram que tá lá na minha bio e me manda uma mensagem no direct com diagnóstico, e aí você pode falar que veio do YouTube, porque eu faço live também no Instagram. E aí você vai receber o formulário e em alguns dias você vai receber a sua resposta se você vai participar ou não, tá bom? É algo muito profundo, rico para você que quer aprofundar ainda mais. E é isso, gente. Eu espero que tenha feito sentido para você, feito sentir. Se gerou valor aí para você, peço que você deixe o seu like mais uma vez e envie para alguém que possa se beneficiar. Não deixam de me seguir por aqui, eu venho postando bastante conteúdo aqui e eu estou fazendo esse movimento aqui no YouTube. Estou muito feliz, fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. E é isso. A gente vai chegando no final. E eu quero finalizar com uma frase. Você não nasceu agressiva, nem agressivo. Você aprendeu a se defender. E agora pode aprender a se posicionar. E é isso. Ser firme não é ser dura, é ser inteira. E é isso que a gente vai aprender por aqui, tá bom? Um abraço, compartilha essa live aí com uma mulher que precisa ouvir isso. E se você quiser viver essa virada aí na sua vida, eu te encontro na sessão diagnóstico, caso você tenha ali todos os pré-requisitos para participar, tá bom? Um beijo, até a próxima.